seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 4º ano e nós vamos falar sobre as desvantagens da ciência. Será que as ciências têm desvantagens? Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula. Identificar vantagens e desvantagens do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade, analisando as circunstâncias históricas em que foram produzidos. Nas aulas passadas, entendemos o que é ciência e as vantagens que ela traz para as nossas vidas. Nas nossas aulas passadas, nós entendemos que a ciência é um método de investigação dos fenômenos, dos problemas, que procura dar respostas e soluções para os nossos problemas. Entendemos que ela trabalha junto com a tecnologia, então a tecnologia desenvolve a ciência e a ciência desenvolve a tecnologia para trazer mais conforto para o nosso dia a dia, para trazer possibilidade de cura, de prevenção de doenças, de tratamentos cada vez mais sofisticados, para trazer conforto, para manter o nosso modo de vida confortável e cada vez mais eficiente. Então, a ciência e a tecnologia trazem diversas vantagens para a nossa vida, a possibilidade da gente se comunicar cada vez mais rapidamente, em tempo real, com boas imagens, com bons vídeos, com bons textos. A ciência tem inúmeras vantagens. É para isso que ela trabalha, para trazer vantagens para nós. Mas ela também pode ter algumas desvantagens. É como um remédio que tem um efeito colateral. Você pode tomar, por exemplo, um remédio que serve para resolver as suas alergias. Mas um efeito colateral pode ser que ele causa sono, por exemplo. Então, se você tomou esse remédio, você deve tomar cuidado, conhecer esses efeitos colaterais para tomar cuidado com eles. Se eu tomei um remédio que causa sono, porque eu preciso tomar, porque ele traz uma vantagem para a minha saúde, eu tenho que estar ciente dos efeitos colaterais para, por exemplo, evitar de dirigir enquanto eu estiver sob efeito do remédio, operar máquinas, que possam causar acidentes. Então, é importante que a gente conheça os dois lados, as vantagens e as desvantagens também. Uma desvantagem da ciência pode ser o vício em tecnologia. Essa é uma desvantagem, assim, relativamente recente, que começou a aparecer com o advento das redes sociais, com essa possibilidade que a gente tem hoje de compartilhar todos os momentos da nossa vida e de ver os momentos da vida do outro ali também compartilhados nas redes. Através da ciência, os seres humanos evoluíram suas formas de comunicação e modificaram a maneira como as relações sociais são construídas. Então, hoje, nós construímos as nossas relações sociais muito com a ajuda dessas tecnologias, dessas redes sociais. Há algum tempo atrás, para você conhecer alguém, você precisava estar no mesmo momento e no mesmo lugar, no mesmo momento que a pessoa. Hoje não, você tem a possibilidade de conhecer pessoas que estão em outros lugares. Isso é muito bom, mas também pode ter alguns problemas. Por exemplo, as redes sociais, elas trazem um conforto para a gente quando elas nos dão notificações positivas. Então, você posta uma foto e começa a receber likes. Esses likes te fazem sentir bem ali por um momento. E você se acostuma com a sensação, gosta da sensação e busca por ela. Então, isso pode ser viciante. É como quando você está adestrando o seu cachorrinho e começa a dar recompensas para ele, um petisco, um carinho, quando ele faz algo certo. Só que aqui nesse caso é quando você posta alguma coisa. Isso pode viciar a gente, mas a gente conhecendo o problema, a gente pode tomar cuidado com ele. Atualmente, o mundo das redes sociais facilita muitos aspectos do cotidiano.
No entanto, geralmente causa dependência nos usuários. Por esse motivo, existem várias campanhas que incentivam o uso moderado de telefones, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Então, se eu quero interagir, eu busco a rede social. Se eu quero me distrair, eu jogo um joguinho eletrônico. E a gente acaba ficando muito tempo com os nossos aparelhos eletrônicos. Isso pode nos trazer problemas de ansiedade, porque nós começamos a comparar a vida do outro com a nossa vida, mas a vida do outro que aparece ali é uma vida editada, ou seja, a pessoa só mostra a parte boa, a parte que ela quer mostrar, e a gente tem que viver tudo da nossa vida, a parte boa e a parte difícil também. Isso pode trazer problemas de sono, porque você não relaxa, não descansa, aquela luz é muito estimulante, todas aquelas cores são muito estimulantes, então você pode ter dificuldade para dormir. E apesar de você estabelecer uma relação social com as pessoas que você se comunica através do celular, isso pode trazer um problema social e afetivo com as pessoas que estão perto de você, porque você para de dar atenção para elas. Então, essas campanhas dizem que você deve viver mais o seu momento. Uma refeição é gostosa porque ela é saborosa e te faz bem, não só porque ela dá uma boa foto para o Instagram. Uma pessoa é sua amiga porque ela está com você nos momentos bons, nos difíceis, e você deve conversar com ela, olho no olho quando for possível, em vez de ficar conversando e de olho baixo prestando atenção no seu celular. O objetivo é que os consumidores passem mais tempo em suas vidas compartilhando com outras pessoas sem a necessidade de estarem conectados a uma máquina. Uma outra desvantagem que a ciência pode trazer para nós é a fabricação de armas de fogo biológicas e nucleares. Ao longo da história da humanidade, o conhecimento científico tem sido usado para construir, progredir e destruir também. Você se lembra, lá na nossa aula sobre a tecnologia, quando eu falei para você que um simples machado é um produto de tecnologia? Porque ele tem um método para ser produzido e um procedimento para ser usado. Ou seja, eu queria te dizer que ferramentas também usam tecnologia, são desenvolvidas em parceria com a ciência. As armas são como ferramentas, mas são ferramentas de guerra. Ferramentas, armas que o homem desenvolve para vencer o seu inimigo. E, infelizmente, a tecnologia e a ciência, quanto mais elas avançam, a gente fala de tecnologia bélica, tecnologia de guerra, quanto mais a tecnologia e a ciência avançam nesse sentido, mais poderosas, mais letais, mais perigosas tornam-se essas armas, A gente fala em poder de destruição de uma arma. Olha como isso é negativo, poder de destruição. Então, aqui nós temos, um campo da ciência que se desenvolve em algo que não é tão positivo como, por exemplo, a gente diz que seja a medicina, que está ali para curar pessoas. Das civilizações mais antigas, como dos gregos, o homem usou tecnologia de guerra para matar seus inimigos. Então, desde a Grécia, desde os tempos mais antigos, até antes disso, o homem já desenvolvia armas, desde uma simples lança para poder caçar, que também servia para confrontos que ele tivesse com outros homens. Desde lá, já se desenvolve uma tecnologia de guerra, de ataque. Em meados do século XIX, grandes pensadores e cientistas consideraram que a ciência, o conhecimento, ajudariam o homem a se tornar mais civilizado. No entanto, com a chegada do novo século, a ciência foi usada para criar armas mais eficazes para matar. Isso aqui, gente, é algo que sempre aconteceu.
O próprio Leonardo da Vinci, que a gente conhece como um artista, projetou o tanque de guerra. Então, nós temos essa relação, né, da evolução, das técnicas, da ciência, da tecnologia, com armas, com não que Leonardo da Vinci ou qualquer outro cientista que trabalhe com isso tenha uma intenção ruim. Geralmente a intenção é defender-se de um mal externo, mas esse defender-se implica em atacar alguém. Por isso a gente fala de desvantagem, né? E essas armas estão ficando cada vez mais eficazes. No caso de armas, quando a gente diz eficaz, quer dizer que mata mais, tem um poder maior de destruição. Isso trouxe um forte desencanto para aqueles que pensavam que a ciência salvaria o homem de seu caráter destrutivo. Bom, a ciência, ela é um método de investigação, de resolução de problemas. Ela não vai necessariamente moldar o caráter humano. Ela pode ser usada para descobrir aquilo que se busca descobrir. Então, se você busca descobrir a cura de uma doença, a prevenção para uma doença, é isso que você vai encontrar, mas você também pode buscar, né? Nós, seres humanos, quando eu digo você, nós, eu estou dizendo dos seres humanos, também podemos buscar soluções, por exemplo, né? Para nos proteger de uma maneira que agrida o outro, que é o caso das armas que nós estamos falando. Ao longo das décadas, artefatos cada vez mais eficazes foram fabricados para matar, de modo que atualmente não existem apenas armas de fogo, mas também armas biológicas e nucleares. Veja só, nós tínhamos, né, eu falei lá de trás das lanças, por exemplo, arco e flecha, que eram usados também para caçar, mas com o desenvolvimento da ciência foram feitas as armas de fogo, que a gente diz, né, das armas mesmo, revólveres e tudo mais, metralhadoras, isso tudo que a gente sabe que são armas de fogo, mas a ciência também, ao desenvolver o seu conhecimento, ela percebeu, por exemplo, que ali no núcleo dos átomos de alguns elementos, por exemplo, havia um grande poder, que a fissão ou a fusão desses átomos gera uma energia muito grande. E isso aí é usado para produzir energia também, mas pode ser usado para fabricar armas com um poder de destruição imenso, que a gente chama de bombas atômicas, bomba de hidrogênio, bomba nuclear, por exemplo. Outra coisa, né, que foi desenvolvida pela ciência foram as armas biológicas. Armas que não vão explodir, que não vão acertar alguém com um projétil, uma bala, como um revólver, mas que podem atacar o sistema nervoso, paralisar uma pessoa, fazer a pessoa sofrer ali convulsões, uma paralisia, algo que imobiliza aquela pessoa, que tira a pessoa de combate, que tira a pessoa de ação. Então, as armas biológicas podem só te paralisar, podem ser letais também. Quando a gente fala de letal, é aquela arma que te mata. Não letal é uma arma que vai te conter por algum tempo. Mas as armas biológicas podem matar muitas pessoas de uma vez só, né, com gases, por exemplo, podem danificar florestas, fazendo as folhas caírem para poder achar as pessoas ali e facilitar o combate para quem está em guerra. A poluição ambiental. Um terceiro problema do desenvolvimento científico é a poluição ambiental. Não que a ciência tenha desenvolvido algo para poluir, mas porque a ciência, ela desenvolve, né, novas tecnologias, novos materiais, e esses materiais uma hora são descartados. Então, um grande problema que nós temos hoje, né, que polui muito o nosso ambiente, é o plástico. O PET da garrafa, né? O plástico das sacolinhas, dos canudos. Isso é um material que foi desenvolvido, né, pela ciência e a tecnologia, em conjunto uma com a outra, para que a nossa vida ficasse mais fácil. As embalagens plásticas permitem que alimentos, que produtos sejam conservados por mais tempo,
permitem que a gente impermeabilize produtos, fazendo com que eles durem mais, permitem várias coisas, né, na nossa vida, vários confortos. A durabilidade das coisas aumenta quando a ciência desenvolve, né, materiais como o plástico. Então, algo que antes, por exemplo, é só você pensar em papel e plástico. Algo que seria produzido de papel dura muito menos que algo que é produzido em plástico. Só que a durabilidade das coisas é boa na nossa vida, enquanto nós estamos usando. Eu comprei aqui um objeto de plástico e já tem 10 anos que eu uso esse objeto. Isso é muito legal. Se ele fosse de papel, com pouco tempo ele teria sido descartado. Mas, quando é descartado, isso que a gente chama de durabilidade vai virar um tempo maior de decomposição. Ou seja, o plástico não vai ser decomposto na natureza tão rapidamente quanto o papel. E aí a gente vai gerar uma poluição muito maior. Lembra lá do início, quando a gente falou em vício em tecnologia? Hoje, nós temos o hábito de querer sempre os aparelhos eletrônicos mais atuais, porque eles têm vantagens sobre os que já passaram. Então, muitas vezes as pessoas descartam aparelhos eletrônicos que ainda funcionam, porque elas querem ter ou precisam ter um mais atual, com novas funções, né? Com novas possibilidades de uso. Acontece que descartar coisas é um problema para nós. Então, a ciência, aqui eu dei 2 exemplos apenas, mas a ciência tem o desenvolvimento de novos produtos traz também o lixo, o problema com o lixo. Isso se deve a uma aplicação ruim e irresponsável do conhecimento científico, pois esses podem ajudar a proteger o planeta. Isso é, embora seja verdade que a ciência permitiu a construção de fábricas e outros artefatos altamente poluentes, a ciência também poderia ser usada para salvar o meio ambiente. Da mesma maneira que a ciência causou um problema ambiental, a ciência também pode investigar e descobrir soluções para esses problemas. Então, a própria ciência já fez plásticos que são biodegradáveis, ou seja, eles são bons para o nosso uso, mas eles se degradam na natureza, eles se decompõem mais rapidamente. Desenvolveu as células fotovoltaicas para que a gente possa captar a energia solar e ter energia de um modo mais limpo. Então, a ciência também pode trabalhar para proteger o meio ambiente. Atualmente, várias organizações são responsáveis por estudar a maneira mais eficiente de reciclar e extrair plástico e outros elementos nocivos do ecossistema. No entanto, muitas das maiores e mais importantes empresas ainda se recusam a realizar essas mudanças. Quando a gente fala de empresa, a gente tem que entender que, além de ser ecologicamente viável, tem que ser economicamente viável. Mas, assim como a ciência tem as desvantagens que nós falamos aqui, ela tem o potencial para conseguir encontrar soluções para esses problemas. Assim como a ciência se desenvolveu até agora, procurando soluções para problemas que a gente tinha no passado, hoje a ciência já se ocupa de desenvolver novas tecnologias, novos saberes, para que a gente possa continuar se desenvolvendo, manter o nosso modo de vida sem, reduzindo o impacto ambiental. Na aula de hoje, nós entendemos que a ciência tem sim as suas vantagens, mas que ela também apresenta algumas desvantagens, como o vício em tecnologia, como o desenvolvimento de armas, como a poluição, a exploração excessiva do meio ambiente. Mas nós vimos também que a ciência tem potencial para desenvolver as soluções para isso. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!